Olá! Hoje eu trago um assunto extremamente interessante que eu, particularmente, tenho a maior curiosidade. Dieta do Mediterrâneo. Você já ouviu falar? Hoje eu trouxe um especialista para nos esclarecer sobre esse assunto e, inclusive, fazer esta associação entre a adoção desse tipo de dieta, a chamada dieta do Mediterrâneo, como cardioprotetor, ou seja, para melhorar, para prevenir uma série de doenças e eventos cardiovasculares. Está comigo aqui no estúdio o Dr. Luiz Aparecido Bortolotto, ele é diretor da unidade de hipertensão do INCOR da Universidade de São Paulo. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Novamente, prazer, né, Dr. Prazer Luiz? receber, estou virando frequentador assíduo. Mas o importante é colaborar. Não, e especialmente por causa da saúde do coração, porque Sim. Afinal de contas, que as é o que mais doenças mata, né? cardiovasculares ainda... São as que mais matam no nosso país. E essa questão da alimentação, da nutrição, quantos anos já se tem, que faz essa relação de saúde e doença, Isso, tem um papel fundamental. Desde os primórdios existe essa correlação de dieta com doenças em geral. E agora, assim, desde o meio do século passado, mais focado na parte de doença cardiovascular. Na verdade, nós somos o que comemos, né? Sim, isso, não lembro quem escreveu isso, mas é verdade. E hoje é bacana porque nós vamos, então, esclarecer a dieta do Mediterrâneo. Só que antes da gente entrar nessa dieta específica, é verdade, a gente tem aí na mídia, na web, toda hora pula uma dieta nova, uma invenção nova, que é bom para tudo. Isso, é. Acho que vale a pena a gente fazer um pequeno alerta sobre isso, né? Existiram nesses últimos anos, e a primeira de maior impacto foi aquela dieta do Hawkins, né? Que tinha todo um apelo, etc. E aí se mostrou dissonante com aquilo que queria se demonstrar de benefício ou malefício. Depois seguiram várias dietas, e é o que eu falo quando eu dou aula, inclusive, dependendo da área profissional, mesmo para leigo, que tem que se evitar as dietas milagrosas, né? Porque dieta milagrosa não resolve. Eu até ponho na apresentação que eu faço, tem lá a listinha. Então, é dieta da sopa, dieta da USP, dieta da... Não sei de onde sai essas dietas. Do abacaxi. Tem até a dieta da ração. Eu descobri nossa. que tem uma ração humana. Caramba. Que é uma mistura de um monte de coisa que a gente não sabe. E tudo isso, primordialmente, visando perda de peso. Essas dietas mais milagrosas são para isso. Agora, do ponto de vista de proteção do coração, que é o que nos interessa, uma das primeiras evidências claras foi baseado no fato de que alguns países que têm contato com o Mediterrâneo, ou países que têm essa dieta relacionada ao rio Mediterrâneo. Estamos falando de Grécia, Itália, Portugal, Espanha, França mesmo. São países em que a taxa de infarto, por exemplo, é menor do que poderia se prever relacionada a fumo, etc. Tem até o dito paradoxo francês. Existe, isso é bem definido. Porque na França, eles, na época agora diminuiu muito, mas fumavam muito, comiam gordura, porque eles usam muito leite, muito essas coisas, e tinham uma menor taxa de infarto. Então, é o que eles chamam de paradoxo. Claro. E aí começou-se a ver nas outras coisas da dieta o que poderia trazer benefícios se contrapondo a esse outro paradoxo. E aí a dieta de Lyon, que é uma cidade da França, foi a primeira a demonstrar benefício. E nos últimos anos, todo o enfoque e a demonstração de que há um benefício em proteger o coração, em diminuir risco de infarto, de derrame e de obesidade, inclusive, diabetes, com a dieta do Mediterrâneo. Então, vamos falar sobre essa dieta que, na brincadeira, eu vou chamar de quase milagrosa para o coração. Quase, mas é que tem um benefício, os trabalhos têm até redução de 40% da chance de ter um evento tipo infarto, etc., dependendo do grupo. Puxa vida, é um benefício grande. É um benefício grande, quer dizer, não é uma bobagem. Não. E há pesquisas, inclusive, hoje já que comprovam isso cientificamente. Cientificamente, que é esse que é o importante. Porque nenhuma dessas dietas milagrosas, ditas assim, tem comprovação científica de que reduz morte, reduz acidente vascular, derrame, acidente vascular cerebral, infarto. Essa não. Essa dieta do Mediterrâneo é a que mais de todas essas, mesmo a dieta de Lyon, etc.,
é a que mais tem comprovação de benefício. Então vamos falar. Vamos falar da dieta do Mediterrâneo. Eu acho que é importante As falar, principais características, até para a gente né? adaptar, porque nós não moramos no Mediterrâneo. Claro. Então, a gente dá para fazer algo parecido. Tá. Bom, a dieta do Mediterrâneo, de uma maneira geral, inclui o uso do azeite, que é fundamental. Lembrando do azeite pós-fritura ou pós-cozimento sem nada. Como assim? Vamos explicar isso melhor. Você pode cozinhar com mínimo uma gota de azeite, uma coisa mínima, ou sem nada, dependendo do material que você dispõe para fazer. Tá. E aí o azeite é colocado posterior, na hora de servir a refeição. Ah, perfeito. Porque tem toda uma evidência de transformação de gordura, de propriedades da gordura que se transforma em gordura trans durante a fritura, mesmo do azeite. Tá. É lógico que o melhor de todos é o extra virgem, mas isso para a nossa população é inviável. Tá. Mas o azeite de oliva normal pode ser usado. E, inclusive, doutor Luiz, o azeite substituindo o óleo. Sim, isso. E substituindo, inclusive, a manteiga. Sim, exatamente. Tá. Eu acho não, pode passar no pão, mas tem gente que passa no pão. Mas a outra característica é muita fruta e verdura e legume. Tá. Que por mais que a gente tenha, a gente vê isso, eu vejo no dia a dia, eu fico prestando atenção eventualmente que as pessoas consomem, você não vê o pessoal aqui no nosso país comendo muito as porções que são recomendadas, seriam 3 a 5 por dia. 3 a 5 por dia. É assim, equilibrado. Então, no intervalo você come uma fruta, legumes. Isso. Tá. Então, é um reforço grande disso. Tá. Depois, grãos. Então, a dieta do Mediterrâneo usa muito grão. E nós estamos falando de... Pode ser arroz, inclusive. O nosso, por isso, feijão, que é um grão. Né? Tá. Grãos de alto conteúdo proteico, porque é uma fonte de proteína e fibra, né? Tem que ter fibra também. Tá. Então, grão de bico, por exemplo, que se você for ver, eu sempre fico baseando. Um exemplo de dieta me deu o que usa em comum. Por exemplo, a berinjela. Se você for ver a berinjela, só para usar como exemplo, ela está presente na comida do sul da Itália, você tem berinjela lá, de todos os tipos. Na comida árabe, que é do Mediterrâneo. Na comida espanhola, que é lá do sul da Espanha, é do Mediterrâneo. É verdade. Então, é comum, né? A abobrinha é uma coisa que é comum. Né? E no Brasil, são só variações. Nós temos uma oferta boa, né? São variações sob o mesmo tema, usando o Paganini aí como referência. Porque você tem essa questão de focar frutas, verduras, legumes, grãos, peixe. Então, é recomendado pelo menos 3 vezes por semana peixe. Pena que peixe é tão caro no Brasil, eu não entendo essa relação. Quando eu tive a oportunidade de viver um ano na França, um pós-doutorado, e o pessoal da França me perguntou, por que vocês não comem peixe? Vocês têm um litoral enorme, né? Eles não se conformavam. É que o nosso país é muito grande, do peixe chegar daqui do litoral até lá na ponta, encarece por vários motivos que não cabe aqui discutir. É verdade. Mas o peixe, né? E carnes de animais pequenos. É isso que reforça a dieta mediterrânea. Aí nós estamos falando... É que a gente não tem esse hábito. É que a gente não tem o hábito, né? Coelho, cordeiro, pato, porque eles não têm muito gado, né? Então, eles usam isso. Ou seja, quanto menos carne vermelha a gente consumir, é o mais adequado. Da dieta do Mediterrâneo é menos, pode comer, não é assim, não coma carne vermelha. Tá. Pode comer, desde que seja carne magra, mas uma quantidade menor. Tá. E as gorduras saturadas, que são os derivados de leite mais, assim, vamos dizer assim, concentrados, laticínios, podem ser consumidos, mas uma quantidade menor. Eles dão preferência, por exemplo, se você for ver, ao iogurte, né, que é muito usado diariamente. O iogurte é recomendado diariamente, desde que seja desnatado. Desnatado. É lógico que você vai ver e vai falar, é caro, etc. Mas dá para adaptar, né? Tá. Agora, na verdade, essa é uma dieta, agora nominada como dieta do Mediterrâneo, e felizmente já com comprovações científicas, mas é uma alimentação saudável e equilibrada. Na verdade, nós estamos batendo nessa tecla, né? O ideal é sempre o equilíbrio, evitar aqueles extremos, tanto para um lado quanto para o outro.
pode-se dizer que o vegetarianismo, nós estamos estudando lá no INCOR um grupo de vegetarianismo. O pessoal que não come carne em hipótese alguma. Mas tem alguns detalhes benéficos, mas tem outros não tão benéficos. Então, tem que olhar o equilíbrio. Isso é o que é o mais adequado dentro da dieta do Mediterrâneo. E usando esses ingredientes pontuais. Um exemplo, no Brasil, por exemplo, que a gente fala, que seria uma dieta do Mediterrâneo adaptada ao nosso meio, é arroz, feijão, um frango, uma salada. Isso ótimo. É dieta do Mediterrâneo. Entendo. Castanha, 3 vezes por semana ou mais, comer castanha ou nozes, ou os que eles chamam de nuts, né, que são essas... Porque tem propriedades de gorduras melhores. Vitaminas, tem um selênio que é preconizado. Porque o que ficou comprovado cientificamente é que essa dieta melhora alguns aspectos relacionados à aterosclerose, que a gente já falou aqui no seu programa, diminuindo a chance de inflamação, etc. Né? Então, tem componentes dessa dieta comprovadamente melhoram isso. Então, dá para adaptar a nossa realidade. Né? Agora, tem uma questão muito frequente, né, que as pessoas falam assim, puxa vida, eu trabalho fora, eu tenho uma vida corrida, imagina se eu vou conseguir adotar uma dieta, ainda mais essa dieta do Mediterrâneo. Cheia das coisas. Ô, doutor Luiz, é possível, não é, né? Dá. Uma das coisas que é a invenção brasileira, né, porque é nós que inventamos, que é o quilo, né, o almoço por quilo, o buffet por quilo, é a invenção brasileira. Eu não sabia. É brasileira, não tem em outro lugar. Lá você tem uma oferta grande de opções. Se você conseguir escolher a opção certa, e eu faço isso no meu dia a dia, que é recomendado pela nutricionista, você divide o prato em 4. Quase metade, 2/4, né, 2/4, que seria metade, eu encho de verdura ou salada. 1/4 proteína, e se tiver disponibilidade de ser um peixe ou frango, melhor do que carne vermelha. E o outro, 1/4, um carboidrato, que pode ser uma batata, que pode ser um arroz, que pode ser um grão, uma massa, desde que não tenha muito molho, etc. E tal. No hospital a gente tem uma possibilidade, até às vezes eles colocam umas castanhas, etc. E tal. Então você pega um pouquinho e tal. Então tem que fazer esse esquema, porque se você puser meio quilo mais meio quilo de carne ou meio quilo de batata, já não dá muito certo. E isso é preferencialmente almoço e jantar. Sim, isso tem que ser feito. E os intervalos, que é outra coisa que a dieta do Mediterrâneo recomenda, é fruta ou chip. Chips é aqueles, como se fosse uma batatinha frita de fruta. Né? Que a gente tem hoje no supermercado. Frutas ressecadas, isso, né? Ou nozes, ou castanha, em vez de comer uma coxinha, um bolo. Um salgadinho de pacotinho, exatamente. Enfim. Nos intervalos, isso funciona. E isso vale para todas as idades? Todas as idades, Então, se a gente puder educar os nossos filhos desde criança, na verdade, isso só vai fazer bem ao coração e a quaisquer outras, prevenindo, inclusive, quaisquer outras doenças. Antecedente. Né? Eu cito o exemplo, se der ainda tempo, o meu filho estudou lá enquanto eu estava lá, e ele ia na escola maternal, então ele tinha 4 anos de idade, e o cardápio, a gente via o cardápio da semana, então o cardápio diário típico era assim, era uma salada, um carboidrato com uma proteína, um queijo, sempre tinha um queijinho, e uma sobremesa que era fruta. Todo dia. E aí você já educa desde lá atrás. Né? E quem já sofre de algum problema cardiovascular, mais ainda adotar isso. Melhor isso. E é sempre tempo. Quer dizer, quem está nos assistindo e fala assim, mas eu comia muito desregradamente, para mim não vale mais. Vale? Não vale, porque tem reversão ou evita a progressão do processo. Lá no INCOR, o pessoal do Dr. Raul, que trabalha com lípides, já mostrou que alguns estudos, inclusive usando vinho, a gente esqueceu, então uma taça de vinho por dia, uma taça pequena de vinho por dia. Diga-se, né? De preferência o tinto. Tinto protege, também ajuda nesse contexto, não é só isso. Né? Tá, mas, ou seja, é recomendável. Faz parte da dieta do Mediterrâneo. Está lá na tabela da dieta do Mediterrâneo, tem lá um copo de vinho. Então, que brindemos a dieta do Mediterrâneo. Brindemos, isso. Muito obrigada de novo pela sua participação. Obrigado, Lina. Obrigado aos telespectadores.
Ó, para quem tiver dúvida da dieta do Mediterrâneo, vocês podem anotar o site aí, www.incor.usp.br e o meu, www.fazmuitobem.com. Beijo, muito obrigada, até a próxima.